Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos aqui nos estúdios ainda improvisados da JPTV, recebendo o Luiz Argente Pereira, ex-motorista da ambulância de Montenegro, um radialista, um dos mais conhecidos aqui da cidade, também radioamador, piloto de avião. Tudo bem, Luiz? Obrigado pela presença aqui. Está aqui o teu crachá do Aeroclube, né? Tudo jóia, Luiz? Eu gostaria, tudo jóia. Eu gostaria que você lesse aqui, eu estou sem óculos aqui. O que é que diz aí? O que é isso aqui? Ministério da Guerra, certificado de reservista. Aqui que dentro. O senhor Luiz Argente Pereira, cuja foto acha-se acima, é empregado dessa prefeitura, exercendo as funções de motorista encarregado de compras em geral, estando, pois, autorizado a comprar e retirar mercadorias para o almoxarifado dessa municipalidade, independentemente de ordens escritas especiais. Montenegro, 30 de abril de 1965, assina o prefeito Hélio Alves de Oliveira. Né? Que saudade, né? Que tempo bom, né? Como é que foi a tua entrada na prefeitura, Luiz Argente? Ora, eu dei baixa do quartel do Exército. Eu primeiro, eu fui trabalhar na Rádio Sulina. Quem me arrumou esse emprego, ele era vereador, Hélio Alves de Oliveira. No mesmo ano que ele me arrumou esse emprego, ele foi eleito deputado estadual. Ele foi eleito em 3 de outubro de 1950 e a rádio entrou no ar em 1950, em junho de 1950. Eu fui o primeiro operador. E depois, quando eu dei baixa, eu fui servir em 54, dei baixa em 1956, cheguei em Montenegro, o Hélio Alves não era mais deputado, era o prefeito de Montenegro. Aí fui me agarrar com ele, porque não era mais Rádio Sulina, a Rádio Montenegro, ele me arrumar esse emprego, continuar na rádio. Ele disse, não, tu não vai trabalhar na rádio com ele, não vai trabalhar comigo aqui na prefeitura. Eu fui trabalhar com ele na prefeitura. Fazia serviço de banco, serviço de correio, entrega de imposto, que era feito a domicílio, título eleitoral era feito a domicílio, esse pessoal para prestar serviço militar, a gente tinha que ir também lá nos distritos, o Montenegro era muito grande. E daí tu entrou como fazendo as funções, e de motorista, como é que chegou? Aí eu já aprendi um pouco motorista antes de serviço militar, no quartel também fui motorista. Aí quando foi um dia eu estava na frente do correio parado, encostou o jipe, Arlindo Machado, diz, Luiz, tu guia? Digo, guia o quê? Eu tenho que ir lá no Passo da Cria e eu não posso, tu podia ir para ele? Posso. Aí fui no lugar dele. Daquele dia em diante passei a ser motorista. Motorista de caminhão, de jipe, de caminhonete, eu fazia diariamente a Porto Alegre. Hélio Alves de Oliveira, então, como prefeito, a primeira vez que foi prefeito, eu fui trabalhar com ele, ele trouxe muitas coisas para Montenegro. Ele, como deputado estadual, ele trouxe a estrada de Rincão do Cascalho a Montenegro, a falar da estrada das pontes. Aquele tempo nós tinha barca aqui embaixo do Manduca. Ele trouxe para Montenegro as primeiras casas populares para Timbaúva, trouxe as casas populares para o bairro municipal. Ele fez a primeira festa da laranja, a segunda festa da laranja, terceira festa da laranja. Isso aconteceu em 1966. Aqui está a fotografia da ambulância que ele comprou, e essa ambulância foi buscar em São Paulo. Quem estava dirigindo essa ambulância aqui? Eu estava dirigindo, do meu lado estava o sargento da brigada Rui Fernando Machado, que era subprefeito na época. Devido à legalidade, ele como militar, o seu Hélio chamou ele, ele assumiu, era subprefeito. E ele estava do meu lado. Esse desfile aqui aconteceu em 31 de julho de 1966. O nosso governador, Ildo Meneghetti, estava presente aqui em Montenegro. Então foi a terceira festa laranja que Hélio Alves fez. Isso aconteceu ali onde hoje é o presídio. Nunca mais ninguém mais fez festa da laranja. Muito bonita a festa? Muito bonita, muito pouco, muito pouco. Sempre o dia do trabalhador, 1º de maio, ele fazia um churrasco, meio-dia, dava um momento para os funcionários. Dia do colônio, esse desfile que aparece aqui, ó, esse desfile aqui, todo dia do colônio, o ano do dia do colônio, ele e o Alves de Oliveira, como prefeito, faziam desfile de Montenegro, a Maratá, uma harmonia, a brochia. Sempre ele valorizava o colônio e o dia do trabalhador. Almoço, meio-dia. Hélio Alves construiu muitas coisas boas para Montenegro. Corte errado do Maratá. O nosso Aeroclube, eu estava junto com ele, como é o teu mais velho? Sérgio. O Sérgio, filho do seu Hélio, estava tendo pilotagem, me convidou para ir no Aeroclube, eu fui junto. Aí fomos indo, fomos voando, e ele foi brevetado. Eu sou piloto, mas não sou brevetado. Tem a carteirinha do Aeroclube aqui, só não sou brevetado. Brevetado é ter a carteira de piloto, né? Mas tem mais de 200 horas de voo, acho. Então,
começamos, decolava quando chegava para Pouso, pista era cheia de gado. Então, o Hélio Alves... Como é que é o negócio? Quando ia Não, mas pousar... decolava. Tá. Quando voltava para Pouso, tinha gado na pista. E as aí? terras eram os proprietários, 8 herdeiros. E como é que pousava com o gado na pista? Ah, não, ficava alguém ali para tirar o gado. Espantar o gado? Ficava alguém, quando nós vinha voltando de avião, alguém ficava lá e tocava o gado. Então, houve aí uma conversação com os herdeiros, a prefeitura comprar aquelas terras, e foi no fim, o seu Hélio fez, como prefeito, um documento, e um sábado de manhã eu fui lá e entreguei para cada um dos donos das terras. E aí houve uma desapropriação amigável das terras do Aeroclube, a família concordou, as terras são 9 hectares de terra e meia que é ali. E a escritura pública foi traçada em 13 de setembro de 1966. Custou 2.170.000 cruzeiros aquelas terras para a prefeitura, que é da prefeitura. No dia da escritura, 13 de setembro, o senhor Hélio tinha se licenciado para concorrer a deputado estadual, por sinal foi eleito em 3 de outubro do mesmo ano. Assumiu o Ivo Bila, que era o vice-prefeito. E o Ivo Bila, na hora da escritura, eu era encarregado de compras, diz, Luiz, tu tem um dinheiro e falta um dinheiro para pagar a escritura. Digo, olha, eu não trouxe dinheiro. E o Agenor Rigon, que era um dos lutadores também, que se não fosse o Agenor Rigon, eu acho que entre ele e Hélio Alves, hoje não tinha o nosso Aeroclube. O Agenor Rigon, não, para deixar que eu pago. Aí o Agenor Rigon estava junto, a escritura pagou aquela diferença. Então a escritura de terra foi traçada em 13 de setembro de 1966, e depois Ivo Bila se licenciou para concorrer a prefeito, perdeu as eleições para o Adolfo Chila Neto, aí assumiu o presidente da Câmara, Hugo Fridolino Miller, e eu também encontrei motorista dele. O Hugo Fridolino Miller ajudou a terminar as casas populares do bairro municipal. Certo. Tudo trazido para o Hélio Alves de Oliveira. Esse homem construiu Montenegro. Asfalto, as primeiras ruas asfaltadas. Isso que eu queria te perguntar, ele. Luiz, em relação à usina, antigamente a própria prefeitura tinha sua usina de asfalto. Tinha usina ali onde hoje é o terceirizada. estacionamento dos carros da prefeitura, na rua São João, na frente da prefeitura, lá de cá. Do lado era o Boi Preto, se dizia, era a cadeia, em cima era a Rádio Sulina, depois a Rádio Montenegro, depois a Rádio América, e do embaixo ali começou o asfalto. E o seu usina Hélio, de asfalto? ali começou a usina de asfalto. E o seu Hélio abriu, em Maratá, na cascada de Maratá, da Vitória de Maratá, ele abriu um britador, abriu um britador aqui em Santos Reis, naquele tempo era Cafundó, abriu um britador aqui no Passo da Serra, britador a britar as pedras ferro, para fazer asfalto, tá na estrada. Então o motorista entrava de marcha ré, com a caçamba, que se dizia, a topadeira, enquanto ele acendia o cigarro, o camarada lá enchia, abriu uma alavanca assim, estava cheia a caçamba. Então era pedra britada para o asfalto, para a estrada, coisas que Hélio Alves construiu. Hoje não tem mais nem um britador desse, terminou tudo. Luiz, em relação à construção da estrada de acesso ao topo do Morro São João, ele que fez. Como é que era o acesso antigamente, Olha, antes de ter a estrada? Quando nós levamos lá os equipamentos da Rádio Sulina, que foi instalada lá no Morro, isso foi em 1950, tinha um trilhozinho bem estreitinho. E aí tinha pé, né? Tem um nome, te deu um papel aí. Está aqui no chão. Tá no chão. Vamos pegar ele. Nós tinha umas pessoas muito amigas. Só arrumar aqui, por favor. Ele é Dr. Domingos de Lucas Júnior, era o dono da Tarino Montenegro. E ele era colunista do jornal Progresso. Dr. Domingos de Lucas Júnior era o dono da Tarino Montenegro. Ele e mais o doutor Bruno Ferrari de Andrade, que era o gerente do Banco Nacional, ele era bem aqui na Nova Laranha, logo aqui adiante. Então eles se reuniram lá com o seu Hélio Alves, para alguma coisa nós fazer para essa Montenegro aí, seu Hélio. O asfalto, como é? Esse asfalto, fizeram lá em Chalau, fizeram em Antônio Cascalho. Como é que é isso aí? O Hélio disse, deixa comigo. O seu Hélio era para ele, disse, deixa comigo. Quando foi, no outro dia, fomos a Porto Alegre e ele foi lá na Ipiranga. Depois da Ipiranga era ali perto da prefeitura de Porto Alegre. Travessa, não me lembro o nome da rua, mas travessa, não sei como é, me esqueci o nome. Ele foi lá e desceu e disse para mim, diz, uma vez por mês vai vir aqui comprar asfalto. Anota bem o endereço. Asfalto RC2.
Então, uma vez por mês, vinha um tanque de asfalto. Parece que era 12, 14 mil litros. Aí foi feita a primeira rua, foi a rua João Pessoa. Aquele tempo se dizia Rua da Prefeitura, era a Rua João Pessoa. A Rua Grande era Ramiro Barcelo. A Rua da Estação era Oswaldo Aranha. Rua dos Tocos era lá Ernesto Zíttero. Rua dos Cachorros era por lá de Moraes. Aquele tempo nós falava Rua da Beira do Rio. A Rua da Beira do Rio era 7 de setembro. Era 7 de setembro. Eu não sei quem é essa autoridade que teve esse poder de ser extinta a Rua 7 de setembro. A meu pedido, o vereador Roberto Braz foi o relator dessa lei, retornou a Montenegro a Rua 7 de setembro. Só que lá fora, perto do bairro Aeroclube. E então, essa rua Bruno Ferrari de Andrade, Timbaúba, o pessoal diz Bruno de Andrade, mas não sabe quem era. Doutor Bruno Ferrari de Andrade. Ele era gerente do Banco Nacional. E eu vinha seguidamente trazer rapadurinha para ele. O que era rapadurinha? Era dinheiro da Rádio Sulina. Era o meu serviço também, trabalhei na Rádio Sulina também, de cobrador, de vendedor. E o Bruno de Andrade, juntamente com o TANAC para Montenegro, veio para Montenegro em 1948, veio a TANAC para Montenegro. O prefeito era José Pedro Stachurento, que era o dono, ele vendeu para a TANAC. Veio para Montenegro a Companhia Construtora Brasileira de Estradas, CCBE. Primeiro diretor era um militar, chamava ele de Capitão Nelson. E depois ele foi trocar, ele foi embora e veio para cá o doutor Júlio Perner, muito amigo do seu Hélio Alves Júlio Perner. E o doutor Júlio Perner que assumiu lá. Então, no mesmo ano, em 1948, foi fundado a primeira empresa de transporte coletivo, Autoviação Otávio Souza. Otávio Souza tinha oficina na esquina da rua José Luiz com a Cis Brasil, ali era a oficina dele. E o dono da barca era ali no Reis, dono da barca aí no Bairro do Manduca. Vendeu a barca, então comprou um táxi, depois vendeu o táxi e entrou de sócio com Otávio Souza e fundaram em 1948 a empresa Autoviação Otávio Souza. Isso tudo trabalhos que Hélio Alves participou junto. Então, quando veio essa companhia, o doutor Júlio Perna se agarrou. O Hélio, tu é vereador, tu tem poder, vamos abrir uma empresa aí para puxar o nosso pessoal. O pessoal não tem como ir lá para trabalhar. Então, foi fundada essa empresa de ônibus. Então, esse ônibus só pegava o pessoal aqui no bairro. Naquele tempo nós falava em bairro. Santo Antônio, aqui pelas vilas, bairro industrial não tinha, naquele tempo não existia. Hélio Alves de Oliveira, quando foi prefeito pela segunda vez, ele aterrou todo o bairro industrial. Ali hoje é bairro industrial, aquele tempo era vila industrial. Aquilo ali era tudo banhado, ele que aterrou tudo. E as terras, os aterros, vinha aqui do bairro Panorama. Aí tinha ele mandou construir lá em cima de um barranco, como é que eu vou dizer, um negócio assim que o trator trazia a terra e largava dentro do caminhão. Então o motorista entrava ali com tombadeira, o trator vinha assim, o trator de esteira, empurrava, num minuto estava carregado o caminhão. Então nós sempre fazíamos assim uns fins de semana, sábado e domingo, era 30, 40 viagens que cada motorista fazia. Entrava lá e quando você acendia o cigarro, estava carregado, a gente trazia. Esse escalçamento que tem aqui hoje na rua São João, na rua Laubilac, foi pedras que Hélio Alves também abriu uma pedreira em São Salvador, hoje Salvador Sul. Essa pedra vinha de lá. E de noite nós ia buscar essas pedras lá. Era eu, Taldelino, Vaceli, o falecido Lauro Quetes, o Brandino. E aí o seu Hélio comprou ali, onde hoje tem aquelas lojas perto do bairro Motorista, ali abriu uma empresa, uma oficina, era Austin. O seu Hélio comprou 4 Austin deles. Depois Dodge, depois Chevrolet. Depois de Chevrolet saiu dali e foi lá para onde está hoje, lá fora, quem vai para Aparecida ali. Mas falar em construção nas ruas, voltar ao assunto de rua, aí o seu Hélio começou a asfaltar, João Pessoa, Oswaldo Aranha, a Rua da Estação, a Capitão Porfírio, Capitão Cruz, e aqui a gente dizia a estrada da Timbaúba, era a Bruno de Andrade, a José Luiz. Era tudo paralelepípedo ou era areia? Era chão batido, chão batido. Não tinha nada. Era pedra britada, se botavam. O seu Hélio gostou botando pedra britada. A Ramiro Barcelo tinha uns trilhos, trem descia, Ramiro Barcelo, bem no meio. Aquilo foi arrancado fora, aí ele mandou botar calçamento, o seu Hélio mandou botar calçamento, quando foi prefeito da primeira vez, e depois foi asfaltado. Certo. Então, os primeiros asfaltos feitos em Montenegro
o Hélio Vaz. Depois... Lembra qual é que foi a primeira rua que recebeu asfalto? A rua João Pessoa. João Pessoa? A João Pessoa da Prefeitura. Certo. E depois a Ramiro Barcelo, e depois, se não me engano, foi Oswaldo Aranha. Luiz, como é que foi a construção do balneário municipal de Balneário municipal também. Nós tínhamos ali o balneário antigo, né? Lá na Timbaúva, o balneário velho. Lá Era até então era o único balneário que tinha. Lá depois da Tanac Lancha de entrava. carreira. Eu tinha que pedir para entrar lá, dar licença. Aquelas terras lá. Não era municipal, então? Não era do município, não. Ainda ainda é dos mesmos donos daquelas terras. Faleceu ela há pouco tempo. Tem um filho que mora aqui, bairro de Imigração, que é o dono daquilo lá. Eu não me lembro, mas eu sei que ele tinha um matador. Pilga, exato, um Pilga. Aí depois o seu Hélio e o Afonso Conrato, Afonso Conrato era vice-prefeito, subprefeito, fomos passear no domingo lá na Tanac, vamos lá e voltemos. Aí descemos na beira do rio, aí diz o seu Hélio assim, o Afonso, vamos fazer um pessoal tomar banho, um negócio aqui, vamos fazer um negócio aí. Aí o Afonso, balneário, vou botar um balneário, hein? Balneário municipal. Tá, depois o seu Hélio, balneário municipal Afonso Conrato. Foi construído para o seu Hélio e o Afonso Conrato, naquela época. Então tem muitas coisas boas que o seu Hélio construiu. Esse homem deixou uma história na nossa música. Nós temos aí o Vaceli Flores de Oliveira, que é pai do ex-prefeito. Temos o Taudelino Flores de Oliveira. São pessoas que podem contar essa história também, claro. Participar com esse trabalho. Quando o seu Hélio assumiu a prefeitura, tinha um carro fúnebre, um jipe e uma tombadeira, só. Dentro de 6 meses, ele tinha 12 tombadeiras. Nós ensaibramos aqui dos Pinheiros a Maratá numa semana. Naquele tempo era saibro, pegava a saibro da saibreira, botava o saibro e passava um tempo, depois botava a pedra britada em cima. Às vezes botava a pedra britada, depois o saibro em cima. As estradas eram uma faixa. Hoje, parece meio que está tudo amarillo. E olha, em Monte Negra Grande, nós tinha Parisi, nós tinha Harmonia, Tupandi, nós tinha São Salvador, ou Salvador do Sul, tinha Posta Santa, tinha Broxira, tinha Maratá. Outra coisa muito importante é telefone e luz elétrica. Nenhum distrito tinha luz elétrica. Posta Santa tinha porque vinha de Estrela. Maratá tinha ali da Cascata, era sei lá como é que chamava, tinha uma bomba que tocava ali a água e dava luz lá para Maratá. Então o seu Hélio botou luz elétrica em todos os distritos de Montenegro. Ele botou em cada distrito, ele botou centro de telefone, que nem um distrito tinha centro de telefone, somente Maratá tinha o centro de telefone, que era da CRT. Aqui na Costa da Serra foi botado o centro de telefone, Maratá já tinha, então foi botado em Broxir. Poço das Antas, o telefonista de Poço das Antas era um homem, chamava-se Arcides Miró, era médico meopata. E era telefonista? E era que ele assumiu o telefone, era o telefonista de Poço das Antas. Arcides Miró era o nome dele. Tem uma filha dele que mora aqui no bairro Santo Antônio. Arcides Miró, então, foi o telefonista de Poço das Antas, com o centro telefônico botado no seu Hélio. E ele também era médico meopata naquele tempo. Bacana, né? E também era parteiro, construiu uma amizade muito grande com o seu Hélio. E ele não era brasileiro. Ele era aqui da cidade de... Ele nasceu e criou-se aqui perto do Rio Grande do Sul. Não foi Uruguai, ele era de Uruguai. Luiz, o nosso tempo está estourando, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui, a gente conheceu um pouquinho mais da história de Montenegro através das lembranças, aí tem uma memória fantástica, inclusive o Luiz sabe datas e tudo, né? Luiz, muito obrigado pela presença aqui e a gente volta em outra oportunidade para conversar mais. Eu que agradeço, Adriano, você que é filho do seu Hélio Alves de Oliveira, a gente sabe da história, eu construí uma amizade com ele, uma liberdade, uma confiança. Eu fui encarregado de compra da prefeitura durante ele era prefeito. Graças a bom Deus, nunca bati com um carro em Porto Alegre, motor de ambulância. Nós tivemos na MIS, Rio Grande do Sul, de Montenegro, muito bem. Rosa Maria Galas, e a gente levava ela em tudo quanto é lugar, no aeroporto seguido. Isso foi história dela que precisava quase uma meia hora para contar. Tá certo, Luiz, muito obrigado. Obrigado, Adriano. Abraço. Até a próxima, pessoal. Se Deus quiser.